Boa tarde, povo de Deus, a graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Edmilson, está com vocês aqui para ministrar uma palavra abençoada, revestida e transbordante da santa e poderosa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Pai Deus que está nos céus. Bora. A gente estamos aqui com no capítulo 20, o versículo é de número 29. Vamos falar sobre cegueiras espirituais ou até mesmo direta. Bora lá. Sem demais, sem enrolar muito, vamos lá que já passamos até do prazo aí que era para começar a pregação, né? Vamos lá, no versículo 29 diz assim: E saindo eles de Jericó, seguiram uma grande multidão, e eis que dois cegos assentados juntos do caminho, ouvindo Jesus passar, clamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Em muitos momentos da nossa vida, a gente passa por dificuldades, lutas e aflições. E nessas aflições, a gente até se socorre a Deus. Procura se socorrer. A gente vai direcionado, seja ela qual for. Em muitos sentidos da sua vida, você é geralmente questionado. Você é orientado, de certa forma. Eu vou, como que eu posso falar? Eu vou numa certa igreja, numa certa igreja, para poder me aproximar de Deus, ou numa reunião, ou numa pregação, e você faz isso. E você chegando lá, faz a oração, tem a palavra, tem a direção de Deus, mas quando você sai de lá, os problemas voltam a te assolar. Esses problemas se chamam a língua do povo, Satanás ou pedras no meio do seu caminho. E esses tipos de pedra no meio do seu caminho começa a colocar tropeço diante da sua caminhada. E aí você tem um momento com Deus, mas você tem muitos momentos, tanto no seu dia a dia como na sua semana, que te faz tropeçar em situações. E aí tudo que você vai aprendendo com Deus, que você aprendeu com Deus, que você estimulou sua fé para poder sair dessa situação, o que acaba acontecendo? Em meio das situações, você acaba se afastando. Daí você acaba, no início você está na fé que Deus vai mudar a sua situação. Seja ela qual for. No primeiro dia. No segundo dia, você já começa a murmurar. No terceiro dia, depois de ter escutado aquela palavra de Deus que orientou você, você começa a já retroceder. Já no quarto dia, você pega e fala que já não acredita que aquelas palavras vão acontecer. Ou passa no esquecimento. E no quinto dia fala, já não tenho mais jeito. Então, o porquê aqueles dois cegos procuravam a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque realmente ele estava no objetivo sólido, ele estava firme na rocha. Eles falam: eu quero vencer, e vou vencer porque esse Jesus que está passando aí, dizem que ele tem o poder para curar cegos, leprosos, coxos, ressuscitar mortos, etc, etc. Então, se ele tem essa capacidade de fazer esse algo, se realmente estão dizendo que filho de Deus, se realmente ele é filho de Deus, então vamos clamar. É a nossa última chance de poder enxergar.
E aí eles gritavam, e a população tentava parar, assim como tenta parar você nesse dia de hoje. Hoje você sai, você vai atrás do seu objetivo. Vamos colocar um objetivo aqui, que seu objetivo seja na sua vida financeira. Não que eu prego com seriedade, só para dar um exemplo, gente, porque eu falo de relacionamento direto. Então vamos mudar um pouco o foco. Mas sua vida financeira, eu estou precisando, eu estou sem emprego, eu estou necessitado. Aí você vai lá e escuta uma palavra de fé. Só que essa fé sua tem que ser alimentada. Porque se essa fé sua não for alimentada, você vai deixar de ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé você não chega até Deus. Você não consegue fazer que Deus abra as portas do serviço para você. Você não consegue fazer com que Deus pode agir com uma providência diante da situação da sua vida. Então, se você não tiver fé, é impossível de você chegar no seu propósito. E o diabo sabe dessas coisas. É que ele fala, ele veio para matar, roubar ou destruir. Matar, roubar e destruir. Então, se ele veio para matar, roubar e destruir, ele primeiro tenta matar a sua fé. Quando ele consegue fazer o trabalho de matar a sua fé, aí ele sabe que você vai retroceder, vai voltar, não vai ficar no seu propósito para conquistar o seu objetivo. Porque o diabo, ele sabe que se você conquistar seu objetivo com Deus, o primeiro ponto que você vai pensar na sua vida é falar assim, pô, se no mundo até agora eu não conquistei muitos objetivos, e com Deus, a primeira vez que fui, já pedi, e conversei, tive fé, e me enfiei nessa fé, e me fui direcionado nessa fé, e Ele pegou e acrescentou algo na minha vida, então, realmente, eu preciso desse Deus para o resto da minha vida. Se Ele fez isso em tão pouco tempo, por uma situação, o que Ele não pode fazer no tempo todo pela minha vida inteira? Só que Satanás sabe disso também. E ele vai começar a colocar obstáculos na sua vida. Ele vai começar a colocar obstáculos na sua vida, ele vai começar a colocar problemas, ele vai começar com pessoas que murmuram, pessoas que te orientam da maneira errada, pessoas que é usada pelo mal para fazer você não chegar no seu objetivo. São as pessoas que são ruins? Não, ela permite que o diabo entre nela. Mas, entra. E aí o que acaba acontecendo? Vai desviando o seu foco. E quando você começa a desviar o foco, a sua fé começa a sair fora, você começa a perder a fé e começa a sair fora do seu objetivo. E com Jesus você consegue, com Deus você consegue, mas sozinho não. Então é mais ou menos assim. Então quando você entrar num propósito, seja ele qual for, entra determinado. Entra com a faca nos dentes, afiada, para você vencer. Entra para vencer, não entra para ser derrotado, não entra no propósito achando que não vai conseguir. Entra achando que vai conseguir, chega no meio desse propósito, lutando para conseguir, no fim finaliza no máximo do seu máximo, mas conseguindo e sendo direcionado. Mas como assim? Como eu posso fazer isso? Diante de Deus. O que nos coloca, o que nos enche de fé é a palavra. E se quanto mais você escuta a palavra, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais Ele te enche de fé. Quanto mais Ele trabalha na sua vida, quanto mais Ele direciona os seus caminhos. Então a gente tem que começar a andar neste propósito, de estar próximo de Deus, de se colocar diante dEle. Por que aqueles dois cegos queriam Jesus próximo dele? Porque se Jesus estiver próximo dele, realmente o milagre pode acontecer na vida dele. A diferença pode ser na vida dele. Ele pode ser direcionado por isso. Jesus só pode fazer alguma coisa pela gente se ele estiver perto da gente. Em todos os momentos foi assim. A não ser que ele dá uma palavra de longe, mas você tem que buscar essa palavra com Jesus. Jesus ele não vai invadir na sua vida e encher você de milagre, ou de bênçãos, de maravilhas, ou de fé, ou de espírito, não. Ele vai deixar que você tome o primeiro passo, tome a direção dele e seja ousado falar, eu quero Jesus, eu quero o Senhor, eu quero mudar a minha história, mas eu vou mudar com esse Deus Todo-Poderoso. E na medida que você se propõe a fazer isso, a mudar a sua história,
Aí é na onde que Jesus olha para você com outros olhos e fala: esse daí tomou uma atitude, vamos ajudar. E ajuda você a ser modelado, transbordado e revestido desde pequenininho e mudado uma situação. E quando você começa a agir dessa forma e se aproximar de Deus, Deus começa também a se aproximar de ti. E aí é na onde que as coisas começam a andar. O inimigo pode jogar seta, o inimigo pode colocar pedra no tropeço que você desvia. Os anjos do Senhor vai te desviar dessa seta. Então, basta você se posicionar, se colocar diante dos caminhos do Senhor e seguir. E andar. Para você ver isso que aconteceu aqui, que a gente vai fazer a leitura agora, para a continuação da pregação, acontecer na sua vida. Para isso acontecer na sua vida, você precisa se aproximar de Jesus. Bora lá. E eles pediram por misericórdia. Como os muitos estão necessitando de uma misericórdia, de um momento de refúgio, de alívio. Me ajuda, Jesus, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu luto, nada dá certo, isso. Me ajuda, Jesus. Essa misericórdia, eles pediram uma vez, o povo gritar, não sei o que, pediram outra vez e foi gritando até Jesus responder. Vamos entender um pouquinho, bora. Jesus passava, chamaram dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E a multidão os repreenderam para que se calassem. Quer dizer, tentaram parar eles. Mas a fé deles era tanta que eles continuaram insistindo e eles, porém, cada vez mais clamavam, mais dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E eles gritavam, e o povo tentava pedir, e eles gritavam, o povo tentava: não vai dar certo, Jesus está comigo, e eu vou lutar, e eu vou fazer, e eu vou ter fé, e eu vou vencer, e eu vou com Jesus. E eles tentaram parar aquele povo, mas o povo não desistia, aqueles cegos, aqueles dois cegos, não desistiam. O objetivo deles estava traçado. É assim que tem que ser o povo de Deus. Tem que traçar os seus objetivos. Tem que andar neles. Tem que ser direcionado. Tem que clamar por Deus por eles. Não desistir do seu alvo e falar: independente do que o homem fala que eu não vou conseguir. Independente do que o homem diz. Independente da pedra de tropeço que caia no meu caminho. Independente da tribulação. Independente das paredes que se levantarem. Das portas que fecharem. Eu vou estar no meu objetivo para com Deus. Eu vou chegar, eu vou lutar, eu vou vencer. Não importa se o homem diz que eu não vou conseguir. Mas eu vou conseguir porque eu vou atrás de quem pode resolver. E de quem que ele estava clamando o nome? Era o de Jesus. E clamaram o nome de Jesus uma vez. E o povo falou: ele não vai escutar. E clamaram outra. Eles clamaram até Jesus se escutar. Não até Jesus escutar, mas até Jesus responder. E Jesus, parando, chamou a atenção de Jesus, esses dois cegos. Toda a população estava tentando fazer eles mudar de ideia para não chamar Jesus, que não ia escutar. Mas eles clamaram tanto que chamou a atenção de Jesus. E Jesus, parando, chamou-lhe e disse: que queres que vos faça? E aí eles responderam. Jesus deu atenção. Chame a atenção de Jesus. Esses dois chamaram a atenção de Jesus. Você também chame a atenção de Jesus. Mostra para ele que você está afim de viver o Evangelho. Mostra para Jesus que você está afim de viver os caminhos dele. Mostra para Jesus que você está afim de se entregar. E que realmente você precisa dele. Não adianta você falar: eu amo Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, eu isso e aquilo. Mas Deus quer ver o seu comportamento diante dele. Ele quer ver as suas atitudes. Ele quer ler o seu coração e ver que você está no único propósito dentro do seu coração. Por mais que você não consiga, por mais que os obstáculos venham, por mais que você tenta dar um passo e retroceda dois, mas o seu coração, o foco do seu coração é realmente se entregar. E quando Jesus lê o seu coração, que vê esse algo no seu coração, ele começa a olhar para você de outra maneira, e assim como fez. Que queres que vos faça? Aí quando Jesus perguntar isso para você, você fala: é agora que eu vou a fundo. Vou com esse Jesus vencer, batalhar. E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos.
Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. De íntima compaixão. Faça o Senhor Jesus ter íntima, ele fala íntima. Íntima, não é compaixão só. Dó, íntima compaixão. É uma coisa que você se propõe como servo, se direciona como servo. Anda nos caminhos de Senhor Jesus para ser direcionado por Ele. E Ele olha para você e fala: meu filho, está na hora de acrescentar um algo mais na sua vida. Está na hora de colocar o que você me pede já há tanto tempo, ou com maior fervor, porque grande é a tua fé. Se grande é a tua fé, você despertou o desejo do meu coração de te ajudar. E tocou neles, e eles voltaram a enxergar. Quando você tiver um problema, eles eram cegueira. Eles eram cegos de ver, assim, visualmente, não espiritualmente. Tem muitos cegos espiritualmente, mas eles eram cegos realmente de verdade. E foram curados e voltaram a enxergar. Mas quando você tiver um objetivo na sua vida, seja um relacionamento, uma esposa, um marido, seja na vida financeira, arrumar um serviço, melhorar suas finanças, seja no familiar, fazer a libertação de uma pessoa, buscar alguém para Cristo, seja em qualquer área que for, a primeira coisa que você tem que fazer é ser determinado e clamar e não deixar de desanimar diante dos obstáculos que vêm até você. As pessoas vão te dizer que você não vai conseguir, mas Jesus vai estar com você, vai estar de olho em você. Quando você está passando por uma situação difícil, quando você está passando por um momento complicado, que Deus fala assim: eu vou olhar até onde ele vai, eu vou ver se ele vai desistir com o povo. Se você desiste com o povo, Deus também fecha os olhos para você. Mas quando você enfrenta o povo, seja direcionado por Deus, procura Deus, confia que Deus vai fazer a diferença, aí realmente ele começa a olhar para você com outros olhos, com olhos da compaixão. Imagina se Davi, naquela época que foi enfrentar o gigante Golias, ele chegou em um e falou assim: quem é esse circunciso filisteu que está desafiando Deus Altíssimo? Hoje o Senhor vai entregar a cabeça dele na minha mão, de qualquer jeito, porque eu não aguento, ficou revoltado. Agora imagina um moleque de 16, 17 anos, 14, outro fala que até 14, mas vai lá, moleque, nunca foi para uma guerra, enfrentar um gigante que vence guerra desde a sua mocidade, e chegar lá e falar que vai enfrentar o cara porque está desafiando Deus que está no céu. Que fé é essa extraordinária? Que lógica que tem nisso? O pior foi o restante da situação, o restante da lógica. Não somente falando que ia enfrentar o gigante, ele falou para o rei e as pessoas: não, vai para sua casa, moleque, vai dormir, vai fazer isso aqui, você é do tamanho, você tem nem tamanho. E ele virava para o outro e falava, e ele virava para o outro e falava, e quanto mais calava a boca dele, ele gritava: não, esse gigante hoje ele morre pelas minhas mãos, que o Senhor vai dar ele nas minhas mãos. E chegou até o rei Saul. E o rei Saul falou: não, o Senhor vai dar ele na mão. Eu já enfrentei um urso e já enfrentei também um leão. Esse gigante irei enfrentar e Deus vai me dar a vitória. Vai colocar as cabeças dele na minha mão. Assim como colocou a do urso e também a do leão. Daí ele pega, o rei esperto: peraí, se esse moleque vai vencer mesmo, se ele tiver com Deus, não sei. Não tem ninguém que quer enfrentar esses gigantes. Se esse moleque se propõe, põe ele. Mas vai com a minha armadura, vai que ele vença. A glória vai para quem? Para o rei. Só que Deus é tão tremendo que ele era tão garoto que a armadura não serviu, e Saul tinha um porte físico forte. E aí quando vestiu, ficou todo desconjuntado, e isso, aquilo, ele falou: não, eu vou desse jeito mesmo, tirou a armadura. Então, mais um recado para você: quando você se propõe a ser direcionado do Deus, ser colocado diante do Senhor, não use as armaduras de reis derrotados, porque ele era derrotado, ele já não estava mais com a presença de Deus, Saul. Então, não escute conselho de pessoas que não venceu na vida.
Pessoas que não venceram na vida não pode dar um conselho de vencedor para você. Jesus pode dar esse conselho. Davi saiu, tirou a armadura do derrotado do Saul, que era um derrotado, que não obedecia a Deus de jeito nenhum e não se arrependia, e falou, não, eu vou assim mesmo. E para piorar a situação, ele pegou 5 pedrinhas e uma funga. E foi enfrentar um gigante, com uma espada gigante, para pegar ele. Com escudo, com tudo, com lança. E o gigante, imagine com 5 pedras. Daí você pega e fala, pô, mas isso não tem lógica. Além de ser pequeno, além de ser moleque, além de ser jovem, além de tudo isso, não tem uma armadura para usar. Foi pegar uma funga e 5 pedrinhas. E essa funga e 5 pedrinhas que ele pegou para lutar contra essas pessoas, para lutar contra o gigante, como que ele vai enfrentar o gigante com pedrinhas? Bom dia, meu irmão Vinícius, que Deus abençoe sua vida também. Dá um beijo no pai. Então, o que ele poderia... O que a pessoa fala nunca que ele ia vencer? Nunca que ele vai vencer. Com 5 pedras, vencendo o gigante desde a sua mocidade, vencedor em várias batalhas, que os homens estavam com medo de tão grande que ele era. Só que esqueceram de mencionar na história uma coisa. Ele não estava indo sozinho, meu camarada. Quando ele chegou, todo mundo estava achando que ele era doido, que ele não estava batendo bem, que tinha usado... Hoje, se for falar assim, estava usando droga. Um moleque tão franzonino e pegar um gigante desse jeito. Só que ele falou que quem ia dar aquele gigante na mão dele seria o Deus de Israel. Então não importa a situação, não importa o gigante, não importa o que você está enfrentando, importa que quando Deus está na sua causa, dependente da situação, você vence todas. Davi, ele desde a sua mocidade até virar rei, ele não perdeu uma batalha, porque em todas as batalhas que ele enfrentou, ele estava com Deus. Todas. Desde a sua mocidade até assumir o seu trono, foi batizado a rei com 16 para 17 anos, foi batizado a rei. Se levantou, venceu batalhas, entrou para o exército de Saul, venceu várias batalhas, até assumir o trono, até Saul ir para uma guerra e morrer, e se matar e tirar sua própria vida, e ele assumiu e nunca perdeu uma batalha. Então por que ele não perdeu? Porque ele estava com Deus. Então esses dois também, esse cego que foi curado, eles pegaram e falaram, esse Jesus aí, ele está fazendo muitos milagres e maravilhas, então eu quero ser portador desse milagre na minha vida também. E para mim ser portador desse milagre, eu preciso clamar ao nome dele. E nada e nenhum obstáculo que me colocarem eu vou aceitar. Independente do que falarem, se zombarem de mim, se rir, porque eu estou indo seguir os caminhos de Cristo, não importa. Podem falar o que quiser. Não importa o obstáculo que o diabo vem colocar na minha vida, eu quero seguir esses caminhos. Porque eu sei que é o caminho da vitória. Assim como deu para o gigante, o Davi, contra o gigante, assim como deu para Abraão, para Isaac, para Israel, para todos os servos deles, apóstolos, também é hora de chegar em você a vitória do Senhor. Assim como também chega na minha vida. Então qual é a forma de você vencer obstáculos, situações da sua vida? É você se posicionar e se colocar diante da palavra de Deus, diante dos caminhos de Deus e dos conselhos que Deus tem para te dar. E clamar sem desistir. Não é só ir uma vez não buscar não na casa do Senhor. Não é só ir uma vez não. É procurar e dia após dia para que a sua fé seja fortalecida. E creio que muitos de nós tem situações das nossas famílias que a gente viu que Deus agiu na vida das pessoas e realmente modificou uma história. A gente sabe de muitos fatos assim. E a gente sabe que foi com Deus. Porque sem Ele é impossível. Então se proporciona a estar. Sexta-feira agora terá um culto aqui às 17 horas. No domingo às 18 horas. Então, não deixe de participar desses cultos maravilhosos.
aonde Deus pode falar com você tremendamente, aonde você pode sentir o Espírito Santo de Deus. E quem sabe, se Deus olhar no seu coração e não ver alguma coisa do agrado dele, e você poder, intermédio das situações da sua vida, ser libertado, curado, transbordado, liberto. Mas depende muito da vontade do seu coração, de se proporcionar, esteja chovendo, esteja sol, esteja frio, esteja calor, eu vou estar lá para ouvir o que o Senhor tem para me falar. Porque realmente eu preciso de um Deus Altíssimo para vencer os problemas que está me assolando nesse dia de hoje. Então venha. O nome da rua aqui, Rua Joana Pedroso dos Santos, número é 4, comprimento B. Os cultos, reuniões aqui na Igrejinha do Senhor, modelada, transformada e ungida por Deus. Venha ser direcionado, venha receber oração, venha louvar com a gente. Venha fazer parte desse ministério, seguidores de Jesus. Para saber o que o Senhor Jesus pode acrescentar na sua vida. Para esses cegos foi a cegueira. Os dois eram cegos e foi curado. E para você? O que será que você necessita que Jesus possa realizar na sua vida? Então venha até nós. Como já falei, sexta-feira santa, dia de culto, às 17 horas. No domingo, dia de culto, às 18. Vamos buscar, vamos lutar e vamos ser com Jesus vencedor e andar no propósito e no caminho dele, pela honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que assistiram esse culto, que vão assistir, que estão assistindo, e que esse culto tocou fundamente online. Esse culto tocou em mim. Eu preciso me entregar para esse Jesus. O que fazer? Pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. A grande maioria dos vídeos está na descrição em cima do vídeo. E você pode lá anotar, chamar no WhatsApp. Pastor Edmilson, estou aqui diante de você. Eu queria entregar minha vida para Jesus. O que eu devo fazer? E eu vou estar te orientando pelo celular. Vou estar te falando da forma certa, biblicamente, colocando todos os pontos. Estava falando diretamente aqui online, mas melhor, o que Deus me direcionou melhor é presencial. Porque aí a gente pode fazer uma oração por você pelo celular. A gente pode expor o que você quiser, algumas dúvidas que quiser tirar também. Também estaremos à disposição para poder conversar com você referente a todas as suas dúvidas e situações. Assim que, claro, tenho meu período de trabalho, só que em todo momento que colocar, te responderei referente às orações. Pedir uma oração, procuro fazer no mesmo momento. Ou se eu estiver atendendo algum cliente, passarei para você, logo mais, já a tal hora, já fica atento que eu vou fazer uma ligação e a gente vai fazer uma oração por você e eu vou te entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Você vai se entregar, né? Sua vida para o Senhor Jesus. E depois procura um batismo, vem aqui que a gente leva você até o batismo, batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante do Rei Eterno. E a gente começa uma nova jornada da sua vida, sendo direcionado. Mas eu quero me entregar minha vida para Jesus e não quero me batizar de imediato. Então venha participar, entrega sua vida para Jesus e venha participar desse Jesus grande e poderoso. E assim que ele brandar em vossos corações, você vai e se batiza. Tanto em águas como no Espírito Santo de Deus. Povo de Deus, essa é a palavra do Senhor, veio abençoar e transbordar aqui para todos nós, para que seja edificação para o nosso corpo, templo. Falamos 2 dias anteriores em relacionamento, hoje veio a cura do cego. E assim Deus vai trabalhando em todos os sentidos para que as nossas vidas sejam cada vez melhor. Amanhã, quinta-feira, estarei com vocês de novo. Provavelmente a parte das 3 da tarde, que um dia vai ser às 11 ou meio-dia. Nem hoje foi meio-dia. Dia de segunda, quarta e sexta. Vai ser nesse período da 11 ao meio-dia. E nos demais dias, fora os dias de culto, né? Que sexta-feira praticamente vai ser a palavra. Não vai ter o culto online, mas o culto presencial
e esse culto presencial vai ser transmitido. Não vai ter essa palavra aqui que nem eu estou dando para você hoje, mas vai ter a palavra do culto mesmo, da igreja lá. E no domingo também. Mas no sábado também teremos esse culto presencial. Estou procurando fazer esse culto presencial todos os dias, porque não há da gente fazer ficar somente um dia sem a palavra, porque a nossa fé se esfria. Não sei, estou procurando fazer, não sei se todos os dias, não vou bater falando que eu tenho certeza que vou todos os dias falar para você, mas meu desejo é esse. Mas muitas vezes, muitas coisas acontecem durante o dia a dia, e a gente vai estar procurando para levar essa palavra para os necessitados, para ovelhas perdidas da casa de Israel, que é os que precisa. Quem precisa de médico são os doentes, e essa palavra chega para todos nós que necessitamos de Jesus. Povo de Deus, fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida nesse momento. Senhor, eu peço, Senhor, primeiro permissão para entrar na tua santa e poderosa presença, e ir sobre a vida de cada um, envia anjos na vida de cada um, Senhor, e seja qual o problema que ele estiver passando, que seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abre a mente, os olhos e o coração destes teus servos, e que venha trazer ele à sua casa, eles à sua casa, direcionado por ti. Em nome de Deus que é Pai, Deus que é Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Povo de Deus, fique na paz de Deus e que Deus abençoe o seu dia, o seu restante de dia e a sua semana, em nome do Senhor Jesus.